Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre química. No caso, a tabela periódica. E, bom, a família que a gente vai falar hoje é a família dos calcogênios. No vídeo anterior a gente falou da família do nitrogênio e hoje a gente vai falar a família dos calcogênios. Do grego, calcos, pois são elementos encontrados em minérios de cobre. Todos esses elementos são encontrados em minérios de cobre que a gente vai falar hoje. Vamos ver aqui. E aí a gente vai ver um elemento um por um, né? Bom, então sem muita demora a gente já entra no vídeo aqui. Então aqui, ó, a gente já viu os metais alcalinos, terrosos, os metais de transição, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, e aí hoje a gente vai ver a família dos calcogênios, a família 16 ou a 6A, né? Bom, então vamos ver essas famílias que são incríveis, né? Aqui, ó. Família dos calcogênios. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Calcogênio. Calcogênios são elementos químicos pertencentes ao grupo 16 da tabela periódica. São identificados por possuírem apenas 6 elétrons na camada de valência e têm como característica marcante a queda do caráter ametálico com o aumento do número atômico do grupo. E tem como características marcantes a queda do caráter ametálico. Então, ametálico. Então, ametálico deve ser queda do caráter ametálico menos essa particularidade elétrica, né? Com o aumento do número atômico no grupo. Interessante. Bom, vamos pensar a respeito disso, né? Calcogênio. Então a gente tem uma perda do caráter metálico, né? Deixa eu ver aqui. Queda do caráter ametálico. Queda do caráter ametálico. Pera aí, vamos ver aqui. Ametálico. Caráter ametálico diminui com o aumento do número atômico entre os calcogênios. Apenas o polônio e o livermório são metálicos. As aplicações desses elementos são variadas e vão desde o funcionamento de organismos vivos a processos industriais e eletrônicos. Perda do caráter ametálico. Então, olha que legal, cara. Você tem... Vamos pensar aqui. Então, na natureza a gente tem os elementos, né? O ar,
água, o fogo e a terra. E aí todos eles correm desfamiliarizando-se, né? Então você tem o processo de familiarização desses elementos. E aí o que faz com que eles se unam ou com que eles se afastem são as insistências de se desorganizarem, né? Você tem um rendimento infiltrativo que coloca os elementos em fundição, né? E aí essa fundição vai sendo desempregada como família. E aí esse processo de família vai trazendo as proporções que desencontram aqui, ó, pá. Então você tem um encontro dessas desproporções produzindo algo que a gente chama diferente, um dado diferente. E aí esse dado diferente, ele é esse produto dos arranjos em proporções, em porcentagens, né? Então você sempre vai ter uma linha que vai intermediar a porcentagem de cada elemento. Ou seja, então se eu tenho a natureza atômica, né, ou eu tenho uma matéria, essa matéria ela vai ser formada por vários átomos. Só que como essa matéria ela tem características, todas essas características quem ditam são o arranjo atômico que partilha nessa matéria. Então você tem o arranjo atômico. Nossa, essa canetinha tá muito ruim. Deixa eu trocar ela aqui. Arranjo atômico de uma matéria, né? Então você tem o arranjo atômico de uma matéria, e esse arranjo atômico de uma matéria emprega a variação desses elementos. Só que o calcogênio ele tem uma perda de caráter ametálico, né? Ou seja, para uma matéria ela ser metal, os átomos dela, né, a gente precisa de ter átomos que estão dentro dessa família de metal. Então você tem essa família. E aí a familiaridade de metal, a gente conhece que o metal ele funciona. Por que a gente chama de metal? Porque o metal no ar, sobre o ar, funciona de um jeito, né? Tem o tom de um jeito, sobre o fogo tem de outro jeito. É o comportamento energético, né? O tom é o comportamento energético. Na água ele tem outro jeito, o tom, e na terra ele tem outro jeito. Então esses outros jeitos vão dizer, vão dizer sobre jeitos a composição atômica da matéria. E aí vão assinar ela sobre a proporção, a porcentagem. E aí o que isso quer dizer? Então, essa porcentagem ela vai nos ser útil para identificar a matéria e suas familiaridades
que vão desservir o homem na natureza. Não só para conhecer a natureza, mas para desmontar ela sobre os melhores arranjos possíveis, né? E aí, como que a gente mexe nisso? A gente muda o caráter a partir dessa sabedoria. Ou seja, a sabedoria ela é adquirida quando a gente utiliza a matéria, né? E aí a gente começa a diferenciar esses dados de utilização da matéria, porque existem os processos de fundição. E esse processo de fundição é conhecido pelo homem pela reprodução, né? Você tem a reprodução. Então você tem a reprodução das espécies e a reprodução das espécies que a gente considera mais vivas porque elas têm um automatismo instalado, que é o espírito. E agora a gente tem a reprodução de espécies menos vivas, que são espécies no sentido vivo a partir do subatômico. Espécies menos vivas, que são menos vivas, que são os produtos, né? Que são os produtos. Por quê? Por que a gente fala produto? Porque, olha só, as frutas elas já foram vivas dentro de um sistema. E todos os produtos eles já foram vivos dentro de um sistema, né? Não tem como negar a existência da vida dos produtos que a gente utiliza, né? Até porque a gente tem uma reorganização constante desses processos de fusões. E aí o homem ele tem mexido nessa controladoria de reprodução com regras, né? Com várias espécies de atividade. Perfeito? E essas atividades, então, uma delas é a educação, né? E a educação ela pauta sobre o conhecimento. Só que o conhecimento ele precisa de uma segurança, e a segurança que desinstala esse conhecimento são os testes. Então, para a gente chegar nessa parte, a gente precisa de testar os caráteres, né? Os caráteres que desparticulam tons sobre as matérias e decair esse tom na forma de saber. E o que a gente busca saber? Saber em qual tom esse tom encaixa melhor. No sentido energético mesmo. Porque a massa é energia. No sentido energético. Porque massa é energia, né? Você tem a energia móvel e a energia dependente de móvel, para parecer que movimenta. Porque mesmo um objeto parado, você tem átomos movimentando.
né? Mesmo em um objeto parado, a gente tem átomos em movimento, né? Gravitando sobre o objeto. Então, beleza. Quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico, são liberados também gases traço como metano, monóxido de carbono. Então, olha só, você tem tomadas de tons, nitroso, oxigênio. Então, existem várias descargas na natureza. Você tem processos de relação fazem descarga, né? Então, você tem o fogo descarregando. E o fogo, ele descarrega, né, o despreendimento de uma matéria. Descarrega o despreendimento. E esse despreendimento de uma matéria que o fogo descarrega, ele é considerado uma desorganização de partículas fundidas, Vejam só, nós temos um sólido. E aí, quando a gente aquece esse sólido começa a descarregar partículas e se subtrair. Isso aqui que subtrai dessa partícula nos diz a composição desse empreendimento material. E aí, o que diz a tomada? A gente viu lá, ó, gás carbônico, CO2. Então a gente tinha muito oxigênio preso em um carbono, desligando essa matéria. E eles são que desprendem primeiro, porque é como se fosse uma cola, né? O CO2 dentro da matéria é como se colasse massa, né? E aí você descarrega essa massa e faz a matéria ficar, né, se desamassar sobre esse fogo. Caráteres. Beleza. Caráteres. Caráter desparticulam, desarticulam. Então vamos continuar o pensamento aqui. Então isso aqui são descargas de tomadas de matérias. Vejam só. Isso é um elemento. Só que para o fogo, para esse estado acontecer, esse estado da matéria, que é uma particularidade, ele precisa de um condutor, né? Um condutor desse evento, né? De fissão de partículas. O fogo, ele é uma fissão de partículas em um grau de velocidade muito elevado. Você tem uma elevação de partículas, porém as partículas são muito pequenas, né? Então, elevação de movimento de partículas muito pequenas. Então você tem o aerosol, que são a atmosfera,
E aí essa atmosfera, você tem a carga da atmosfera. Aí você tem a carga da atmosfera. E aí quando você muda a carga da atmosfera, você pesa ela, não é mesmo? E esse peso conduz uma interseção com a atmosfera onde ela carrega, né? Então é mais ou menos isso, ó. Aqui, ó. Você tem a atmosfera. E aí você está acostumado com a atmosfera, né? Tem os gases atmosféricos que você está respirando, legal. Quando você joga um perfume, você joga uma massa de ar diferente nessa atmosfera. Logo, essa diferença na atmosfera é consentida porque a atmosfera ela fica carregada. Então você tem o carregamento da atmosfera. Então vejam bem, prestem bem atenção. Carregamento atmosférico. A gente tem vários tipos de atmosfera. Carregamento atmosférico. Porque a atmosfera ela é um plano onde a gente tem engrenadas de partículas aéreas, aerosóis. Só que na atmosfera, a atmosfera é um plano e esse plano propaga carga. Então você tem a pressão atmosférica, a instalação de controle sobre essa pressão e as cargas que dizem distender a atmosfera. Então olha só, o que é distender a atmosfera? É você pesar a atmosfera. E aí esse peso vai colocar as cargas pesadas todas mais para baixo e as cargas menos pesadas para cima. Então, isso que é carregar a atmosfera. E aí jatos de água, com a água é o melhor solvente, né? Solvente universal é a água. E aí essa água é uma boa condutora de eletricidade. E aí quando você dissolve algo na água, solvente mais soluto, você começa a escrever a partir dessas disparticularidades de água, porque ela descarrega a atmosfera dependendo da pressão de jato aerosol que você lança. Só que essa escritura é a coisa mais doida que tem, porque o organismo ele gosta demais de escritura. O nosso organismo ele foi feito para ler, para interpretar, para ser um processador. A gente gosta de processar. Deus fez a gente para poder pisar mesmo, para poder, né, apontar e processar. Só que como a gente tá na sociedade, a gente tem regras de processo, né? Regras de processo, porque a gente tem partículas perto, né? E aí a forma do nosso processamento pode dificultar o processamento de outros processos. Só que vejam bem, dentro desse conhecimento aqui, ó, existem essas escrituras com essas particularidades que fazem inovações. E essas inovações, como o ser humano gosta de processar, ele se contagia.
Só que aí, dentro desse contágio, ele quer saber o que é, né? Saber. E aí ele estuda para saber. E o rendimento de saber mostra para ele a decomposição de cargas. E aí, olha só, ele começa a propagar cargas para se dizer rico, para se dizer equilíbrio, para se dizer elemento modificador de atmosfera, porque sabe escrever a atmosfera, perfumar. E uma das coisas que a gente vai ver agora dentro da tabela periódica são elementos que têm muita utilização nesses perfumes, principalmente em carros. O ser humano ele está um pouco desacostumado com confortos de fábrica, que ele mesmo espera sentado essa inovação, enquanto ele poderia estar treinando essas escritas, porque existem vários elementos, várias formas de soluto e várias formas de escrever na atmosfera. E aí, é claro, a gente tem a voz, a gente tem o movimento, a gente tem esses produtos de solubilidade, esses produtos químicos, né? Mas vamos entender o negócio do fogo aqui, ó. Como a água é um solvente, o fogo ele acelera a partícula. Então, se tem essas partículas aqui, ó, diz sobre a atmosfera, pesando na atmosfera, se eu colocar um motor de partícula, o que é um motor de partícula? É algo que consome, um consumidor. Só que ele consome porque, para ele dizer sobrevivente, ele precisa se ligar. Então, para o fogo sobreviver, ele precisa se ligar. E ele se liga descontraindo, né? Se ligar, ele descontrai. Ele descontrai, sabe o que? A tensão das partículas atmosféricas. A tensão. Então, se a tensão está carregada com água, ele não vai conseguir descontrair a tensão das partículas, porque a água ela impermeia a desparticularidade das partículas. Agora, se ela está bem sequinha, dependendo da matéria, ela descontrai sobre esse motor, porque o motor ele consegue a atenção dessas partículas e aí consegue descontrair-se. E olha só que legal, cara, o fogo ele consegue comer, ele consegue consumir isso. Mas o fogo é um espírito, cara. O fogo ele é um espírito que vem só quando tá com fome. Só quando tá com fome. Porque depois que ele come, ele vai embora. E o que fica é só o aviso de que ele passou, as cinzas. Ou a desparticularização das cargas que tinham. Porque ele descarrega.
né? Ele descontrai, ele descarrega. Então, de risco a regra. Então, veja o legal disso, né? O metal, a partícula eletromagnética, ela é um fogo, ela é um espírito. Ela vem do Sol e ela descontrai a matéria. Só que a matéria, ela sobrevive a essa descontração porque ela insiste em sentir essa descontração com fogo. Porém, existem fogos maiores por conta de efeitos eletromagnéticos. E esses efeitos eletromagnéticos são causa e culpa dessas relações de proporções. E olha só, a Terra ela é viva porque nós temos a exata proporção que precisamos para render-se na natureza sobre todas essas forças de pressões que nos vestem, né? E aí a gente sempre encontra outro jeito. Aqui, ó, os outros jeitos, né? Isso é muito legal, cara. Que você vê que o homem ele decompôs esse lado espiritual, mas o espírito é um fogo, né? E aí quando ele tá com fome, quando ele faz isso aqui, ó. Ele risca a regra. Quer dizer que ele está com fome. E a fome no organismo, esse risco na regra, ele dá para ouvir, mas geralmente é sintetizado. A gente sintetiza esse risco. Mas tudo que é arriscado, tudo que dá medo, de verdade, né, faz fogo. E o fogo é um movimento rápido, muito rápido. É uma contração exigente e inesperada. Então a gente aprendeu a esperar ela. Exigente e inesperada. E sabe quem que faz essa contração exigente e inesperada? Eu tô dando a dica aqui o tempo todo, ó. As fossas nasais, as narinas. As nossas narinas. Porque a atmosfera, ela, dependendo da forma que você inscreve elementos dela, gases, esses elementos com movimentos sintetizam fogo em nós. Então, você tem os elementos da atmosfera, mais movimentos, você faz fogo dentro de si, e aí você alimenta o espírito. Só que olha só, o fogo dentro da gente não precisa de ser esse fogo do lado de fora que a gente assiste, porque esse fogo do lado de fora, ele está num sistema muito maior e muito mais aberto. Dentro de nós, o que a gente sente desse lado de fogo é a mudança na temperatura. Temperatura do corpo. Porque a gente, dentro desse movimento e dessa absorção de gás, a gente tem uma temperatura média. Então a gente já está instalado com o receptor para esse tipo de temperatura. Agora, quando a temperatura do corpo muda, principalmente em algumas regiões, quer dizer que a gente está com fogo nela, né? A gente está com medo nela. E aí esse medo pode dar dor de cabeça, pode dar dor de coluna. Por quê? Porque a célula ela queima toda a atmosfera que ela precisa para poder ser célula,
para poder se fermentar. E aí ela se desorganiza. As organelas dentro da célula, elas se desorganizam. Elas sofrem destemperamento. E aí, com a falha no processamento, ela perde caráter. Né? Então, olha só que interessante. Então, o fogo ele pode ser isso aqui, ó, dentro de nós. Então vamos lá, vamos ver o que o oxigênio. Agora sim a gente vai ver os calcogênios. O primeiro elemento aqui da tabela periódica é o oxigênio. O oxigênio ele é um elemento classificado como não metal. Então, ele não tem... Ele é classificado como não metal. Né? Tem um número atômico 8 e pertence ao grupo 16 da tabela periódica. Os elementos desse grupo, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, são normalmente chamados de calcogênios. O oxigênio é quimicamente bastante diferente dos outros membros do grupo. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Olha que legal. Isso aqui é espectro... linhas espectrais do oxigênio. Legal. Vou ver. Facilmente forma compostos com a maioria de outros elementos. Viu? Ele é como uma cola, principalmente óxidos. Tem a segunda eletronegatividade. Olha só, se um elemento ele é como uma cola, ele facilmente se propaga, porque quando ele cola em outro, ele cola. Oxigênio. Então esse gênio, essa exigência está nesse lado de colante, colante. Tem a segunda eletronegatividade mais elevada. Então ele é bastante eletropositivo. Tá. Em condições normais de pressões e temperatura dos dois átomos do elemento ligam-se para formar o dioxigênio. Em condições normais de pressão e temperatura, dois átomos do elemento ligam-se para formar o dioxigênio, um gás diatômico com fórmula de oxigênio 2, O2. Este gás diatômico constitui 20,8% da atmosfera, fundamental para suportar a vida terrestre. Não obstante, vários estudos dos níveis de oxigênio atmosférico indicam uma progressão global descendente na proporção deste elemento, principalmente por causa das emissões procedentes da queima de combustível fóssil. Então, aí a gente tem um problema, queima de combustível fóssil, de massa oxidante, né? Ou seja, desarticuladora do oxigênio. É um gás incolor. Então, com essa queima de combustível, a gente perde sensibilidade também. Isso aqui é um lado muito crítico mesmo. É um gás incolor azul em estado líquido e sólido. Pouco solúvel, inodoro, insípido, comburente, não combustível e pouco solúvel em água. O dioxigênio é usado na respiração celular e muitas das principais moléculas orgânicas.
Tá. Então, olha só, muitas das principais moléculas orgânicas do organismos vivos, como proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, contêm oxigênio, além dos principais compostos inorgânicos. Então, ele na quebra e na liberação de oxigênio, ele consegue render energia, né? Formam conchas, os dentes, os ossos dos animais. Então tá vendo, ó, a cola. A maior parte da massa dos organismos vivos é composta por oxigênio, enquanto componente da água, o principal constituinte das formas de vida devido à sua reatividade química. Ele não permanece livre. Fotossíntese. Sem que seja constantemente reabastecido pela ação da fotossíntese. O oxigênio elementar somente começou a acumular-se na atmosfera depois do aparecimento desses organismos. Absorvente de radiação ultravioleta. Então veja bem, ó, ele absorve radiação ultravioleta. Absorve radiação ultravioleta. Contaminante, sendo produto derivado do smog. Descoberto. Antônio Lavoisier cunhou seu nome. Sua experiência com oxigênio. Características principais. Nas condições normais de temperatura e pressão, o oxigênio é um gás incolor e inodoro. Molecular. Cheio de oxigênio puro. Olha que chique como que é o oxigênio puro. Tá, vamos voltar aqui. Oxigênio tripleto, estado fundamental da molécula. Um fio de oxigênio líquido é desviado por um campo magnético, ilustrando sua propriedade paramagnética. Então aqui, ó, o desvio de um fio paramagnético. Então o campo magnético desvia o fio de oxigênio. Então você tem um campo magnético e o oxigênio sendo desviado. É isso mesmo? Paramagnético. Que legal. Campo magnético e o oxigênio desviado. Ao movimento. Aqui, ó, magnético e oxigênio. Movimento. Movimento e cola, né?
Então você tem esse desvio e a cola, né? Desvio. Tá vendo? Tudo tem uma explicação. O oxigênio molecular singlet é um nome dado a várias espécies de oxigênio de maior energia em que todos os spins dos elétrons se emparelham e muito mais reativo com moléculas orgânicas comuns do que o oxigênio molecular. O oxigênio singlet costuma formar-se com a água durante a fotossíntese. Então você tem o oxigênio singlet, que é o orgânico. Deixa eu ver. Fera. O que é alótropos? O alótropo comum do oxigênio, entre os quais as famílias de oxigênio. Alótropo foi uma denominação atribuída por Jöns Jacob Berzelius ao fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes. Então você tem o decaimento. O mesmo elemento ele pode formar outras substâncias. Possui um comprimento de ligação 121 e uma energia de ligação, energia de outra ligação, duplas ou pares de ligação simples, ação exotérmica. Você tem o de energia, oxigênio utilizado para formas de vidas complexas, celular. Propriedades físicas. O oxigênio é mais solúvel em água do que o nitrogênio. A água em equilíbrio com o ar contém aproximadamente uma molécula. Cada uma das moléculas. Temperatura, atmosfera, superfície do mar. A baixa temperatura da água aumenta a concentração de oxigênio na superfície do mar. Então, baixa temperatura equivale a um aumento na concentração de oxigênio. Então, tem relação com a temperatura. Graus Celsius. Menor temperatura, mais oxigênio. Um energético, né, para células, oxigênio. A espectroscopia do oxigênio molecular associa-se aos processos atmosféricos das auroras, um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. Partículas de vento solar com alta atmosfera da Terra, canalizados pelo campo magnético. Então a gente tem um campo magnético, que vai canalizar o campo magnético. E aí você tem um canal, um programa por esse campo, que é o vamos ver aqui,
fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares. Então você tem muita baixa energia, então um aumento de oxigênio muito grande, em decorrência do impacto das partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. Vento solar. Ah, entendi. Então você tem o vento solar. O vento solar representa o Sol que chega, porém com a camada da atmosfera formando um desvio, né, espectrótico. Ah, então é isso, cara. A aurora boreal é isso. Vamos ver algumas imagens. Você tem olha que bonito. Você tem nesses polos árticos, você tem uma baixa temperatura, e quando o sol vai aparecer, ou ventos do sol vão chegar nessas regiões onde a temperatura é muito baixa, e aí olha só o que acontece. Como o oxigênio, a camada da atmosfera, ela tem muito oxigênio, esse peso da camada atmosférica por concentração de oxigênio, por baixa temperatura, faz desse campo, a partir do campo magnético, uma difração de ondas, né? Digamos assim. Então é como se fosse a chama química desses gases, né, que a gente tem, como se fosse o fogo, ou a luz dessas partículas. Que bonito, não? Bonitão mesmo. Vamos ver aqui, ó. Depois a gente pode falar mais impacto das partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizado pelo campo magnético. Deve ter mais informação ali. Luz na atmosfera. A absorção contínua de Herzberg nas bandas de Schumann-Runge. Ultravioleta produz oxigênio atômico, importante na química. Interessante. Isso, importância da sua existência. O oxigênio é o elemento químico mais abundante por massa na biosfera, ar, mar e terra. É o terceiro mais abundante no universo através do hidrogênio e hélio. Cerca de 0,9% da massa do Sol é oxigênio. Constitui também 49,2% da massa da crosta terrestre. É o principal componente dos oceanos, cerca de 87% como componente da água. O oxigênio gasoso é o segundo componente mais abundante na atmosfera, constituindo 20,8% do seu volume. A Terra é uma exceção entre os planetas do Sistema Solar, pela elevada concentração de oxigênio gasoso na sua atmosfera. Por exemplo, Marte. Vamos ver. A nebulosa, o olho de gato, possui zonas ricas em oxigênio ionizado. A cor verde na imagem. Será que o oxigênio presente nas matérias e no meio ambiente ajudam, né, a colocar cor, né? Desviar essas ondas. Óxidos metálicos. Tem muito disso mesmo. Cara, o
oxigênio ele tem muita coisa sobre ele, ó. Óxidos e outros compostos inorgânicos, compostos orgânicos e biomoleculares, história, teoria do flogista, descoberta, contribuição de Lavoisier, um passado recente, inspiração, fotossíntese, 16H12O6, dióxido de carbono mais água mais luz solar igual a glucose mais de oxigênio. Acumulação na atmosfera, produção industrial, armazenamento, na medicina, concentrador de oxigênio na casa de um paciente com enfisema. Interessante. Suporte vital e uso recreativo, indústria, alterações climáticas. Então tem muitos artigos aqui falando sobre o oxigênio, toxicidade, pode ser tóxico a pressão parciais elevadas, produzindo convulsões e outros problemas de saúde. É claro, né? Se todo desequilíbrio de massa, ele em algum dado momento destrói a massa, descaracteriza a massa, né? Então não tem dúvida. O oxigênio, ele, nossa, cara, tem muita coisa, porque quando a gente começa a perceber essas engrenagens, né, a gente vê que a atmosfera, ela é uma constante solvente, né? Você tem o solvente na atmosfera. A gente até viu ali, ó, o vento solar, o solvente na atmosfera. E aí, todo esse solvente na atmosfera, a gente sabe que a atmosfera ela tem uma composição. E aí ela tem água na forma de gás, né, elementos da água, elementos da terra, química da terra, a química. E aí a química da terra e a química da água, elas conseguem desempreender vários tipos de gases que formam o que a gente chama de camada gasosa. Camadas. Porque a gente tem sempre forças buscando o equilíbrio e forças desequilibrando, né? Você tem as engrenagens que fazem essa roda de ventos. E o que isso acontece? Acontece que essas rodas são os homens. Animais também, né? Mas a gente tem homens. E aí os homens, eles pegam aqui a engrenagem e mudam essas bases de gases, né? E aí essas mudanças fazem efeito em tudo, né? Na vida, né? Tipo, você tem mudanças pequenas que fazem efeito dominó, né? E aí vai mudando regiões. E aí a biodiversidade, a fauna, o comportamento animal, comportamento até mesmo humano também, porque você tem que, quando o homem descobre alguma coisa, ele muda o seu comportamento, porque ele vira um educador-se de buscar
essa criação, né? Aí ele faz a iteração, que é essa fricção aqui, para poder buscar esse doce. E aí tudo isso muda a atmosfera, né? Então a atmosfera ela é a base que sustenta esse nível de partículas, né? De solar partículas, solvente de partículas. Então aí a atmosfera é um canal. Quando você pesa a atmosfera fica pesada. As pessoas que estão, elas não têm o que fazer, elas vão se sentir pesadas pelo efeito atmosférico. Só que esse efeito atmosférico, passado esse efeito, esse peso instala e vira trauma. Porque essas partículas desagarram, como cigarros mesmo fumados no interior dos seres. E isso causa trauma e trava as pessoas dentro dessas características, dizendo a esse ser, que por mais que a atmosfera esteja leve, ela pode ser pesada. Pode vir a ser pesada, mas muito mais pelo homem, nesse sentido de empreendimento, do que pela própria natureza, se assim bem entender, né? Então a gente vira um preocupador. Até por isso a gente às vezes reclama dessa industrialização, porque tem hora que a gente assiste isso, né? E a gente vê que está muito pesado, porque existe muito exagero nesse sentido de buscar esse ponto novo, nesse aproveitamento de conhecimentos, né? Então, até que ponto vale conhecer, né? Tem essa questão, né? Porque antes a gente conseguia passear, e agora? Tá difícil, né? Só com uma cruz, né? Tim. Bom, próximo elemento. Eu gosto de falar assim, porque às vezes dá ódio e a gente não sabe por que tá dando ódio. Mas aí a gente começa a aprender a saber da onde que vem. Que não é da nossa. Né? Claro que a gente se une para poder falar que é nosso, mas é um processo muito delicado, né? Tem os defensores e os refletores, né, dessa defesa, para investigar o quanto essa defesa ela realmente é atenta. Enxofre é um elemento químico identificado, símbolo pelo S, de número atômico 16, massa atômica 32 e pertencente à família 6A da tabela periódica. É essencial para os seres vivos, pois constitui aminoácidos como metionina e cisteína, que formam as proteínas. Interessante essa parte. Antes de partir para o enxofre, que o símbolo é S, a gente não decompôs o oxigênio. Eu gosto de decompor ele porque a química ela é feita de efeitos, né? E o efeito das relações das letras nos diz muito entendimento, né? Então você tem o oxigênio,
Se tem som na morada dessa sílaba, as letras elas desencadeiam um processo desparticulado, né? E aqui ó, a gente tem a desparticulado da razão. O O, ele é um sistema fechado, né? Então você tem um organismo, e o X, ele é um movimento, né? Ou é um descontrador, né? Se você fechar aqui, ó, né? Ou você aumenta o X ou você diminui. O X ele é isso. E isso aqui, ó, faz discursão em X. E essa discursão ela eleva pontos. Então, oxi. Então você tem pontos, né, de discursores em um organismo. E aí isso dentro de uma parede de mudança de organismo, você tem o jeito, né? O jeito de continuar desorganizando, né? Oxigênio. E aí esse jeito vai fazer uma contração. Essa contração ela é um acento, acento que tipo que acento que é esse mesmo? Acento uma flexão aqui que vai transformar a onda, né? E essa onda transformada ela vai ordenar o organismo sobre esse descomprimento aqui, ó, de corda, né? Você tem tipo esse descomprimento de corda desorganizando, ó. Entre O e O a gente tem uma entrada e uma saída. E o oxigênio ele diz isso, né? Então, ó, QCI agir na onda, não escolher, né? Flexionar o I, né? Aqui, ó. Né? Aqui, ó, as cordas. Então tem o sim ou não. E se tem essa descontração de neg, né, no sentido contrário, neg, a gente sabe que o oxigênio ele não se dá perto de campo magnético. Então você tem o campo e em vez do oxigênio ser atraído, ele é repelido. Então você tem a repressão, a negação do oxigênio pelo campo magnético, porque o campo magnético ele prende, né? E o oxigênio ele não quer ficar preso. O oxigênio ele tem a sua passagem garantida, né? Ele não tem nada que procurar preensão em campo magnético, por isso ele é paramagnético. Ou ele coloca essa qualidade ele empreende essa qualidade em uma matéria. Ele nega, né, magnético. Oi, negixico. Complicado. Enxofre. Ó,
Esse aqui é interessante, ó. Número atômico 16, massa atômica 32. Família tá essencial para os seres vivos. Então aqui, ó. Essencial. Por quê? Porque constitui aminoácidos. Aminoácidos. Como metionina e cisteína, que formam proteínas. Não sei se você sabe, mas a gente tem aquilo que a gente chama de catalisadores orgânicos. E o que são catalisadores orgânicos? São empreendimentos facilitadores de decomposição por obra de já ser compreendida a percurso de decomposicente. Então, é como se o organismo instalasse sobre esse sentimento já processado uma forma mais viável de passar, porque é como se o organismo ele já tivesse decomposto uma estrutura, e aí essa decomposição fez com que ele acumulasse essa habilidade. Então, o organismo grava habilidade. E essa habilidade gravada é uma resposta muscular que se torna efetiva. Então, essa resposta muscular, como a gente tem no organismo as separações de misturas, que a gente chama de destilação por gravidade e vaso, destilação por gravidade e pressão de vaso. De vaso funcionando. De vaso, né? Você vai ter entre o choque das partículas em contração um nível de destilação que as respostas musculares do organismo já encontram habilidade, porque tiveram empreendimento muscular de já precisarem destilar, já precisarem decompor esses elementos. Beleza. É um não metal insípido e inodoro, e o cheiro de enxofre vem dos seus compostos voláteis, como o sulfeto de hidrogênio, facilmente reconhecido na forma de cristais amarelos que ocorrem em diversos minerais de sulfito e sulfato, ou mesmo na sua forma pura, especialmente nas regiões vulcânicas. O enxofre é um elemento químico essencial para todos os organismos vivos, sendo constituinte importante de muitos aminoácidos. O que é aminoácido? Aminoácidos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, também chamado de azoto em Portugal. Aminoácidos são unidades formadoras de proteínas. É utilizado em fertilizante, além de ser constituído de pólvora de medicamentos laxantes e de palitos de fósforos de inseticidas. Então, olha só, essas são as linhas espectrais
enxofre, é cisão. Aqui a gente tem a densidade, quilogramas por metros, dureza, características. Que massa, né? Características principais. O enxofre não é metal, é um não metal. Coloração amarela mole, frágil, leve, desprende um odor característico de ovo podre ao misturar-se com hidrogênio. Esse negócio legal, ó. Ovo podre. Deve vir da gema então, né? É insolúvel em água. A água parcialmente solúvel. Ele é insolúvel em água. Isso é importante, ó. Insolúvel em água. Insolúvel em água. O que significa insolúvel? Insolúvel quer dizer que você não consegue quebrar mais a molécula do que ela já está quebrada, né? Porque a solução é muito diferente do que as pessoas conseguem observar. A solução é uma mineralização de partículas. A gente mineraliza ela tanto que ela parece que ela fica igual dentro de uma base. Mas não existe esse lado de solução. Não, o que, deixa eu ver aqui, de insolubilidade. É isso, não existe insolubilidade, porque tudo é solúvel dentro de um gradiente. Porém, você tem que interpretar esse negócio, né? Tipo, porque quando você dissolve muito uma coisa, ela fica tão pequenininha que com esse estado pequeno, se você colocar uma colinha aqui, ó, e apertar ela vai fundir. Vai ter o aspecto de fundido. A gente não tem tecnologia para perceber esse lado desfundido, porque é só assim que acontece a fundição, né? As características permanecem. Então é mais ou menos nesse sentido que acontece o reviver, né? É esse lado desse processo de solução, né? Solvente. Até por isso, né? Deixa pra lá. Parcialmente solúvel em álcool etílico, porém se dissolve em disulfeto de carbono e tolueno. Em todos os estados sólidos, líquidos e gasosos apresentam as formas alotrópicas cujas relações não são completamente desconhecidas. As estruturas cristalinas mais comuns são isso aqui não é interessante agora. Ao fundir-se, o enxofre obtém-se um líquido que flui com facilidade, formando por moléculas de sulfeto outro. Fundir-se. Fusão. Então é um estado de partículas que elas estão mais aderidas. Obtém-se um líquido que flui com facilidade, formando por moléculas. Então elas são gases, e aí você tem um líquido que flui com facilidade, formando por moléculas. Porém, ao aquecê-lo, se torna marrom castanho levemente avermelhado, apresentando um aumento na sua viscosidade. Este comportamento se deve à ruptura dos anéis, formando longas cadeias de átomos. No estado de vapor também
forma moléculas, porém a 780 graus Celsius. Já se alcança um equilíbrio com moléculas diatômicas. Nossa, que doideira. Acúmulo de enxofre numa fumarola do vulcão. Processos industriais, como por exemplo, produção de ácido sulfúrico para baterias, fabricação de pólvora e vulcanização da borracha. O enxofre também tem usos como fungicida e na manufatura de fosfatos fertilizantes. Os sulfitos são usados para branquear o papel e como conservantes de bebidas alcoólicas. Interessante. O tiosulfato de sódio é utilizado em fotografia como fixador, já que dissolve brometo de prata. Já ouvi falar isso. E o sulfato de magnésio tem uso diverso, como laxante, esfoliante ou suplemento nutritivo para as plantas e na produção de sulfureto de hidrogênio, ácido sulfídrico. O enxofre, após ser oxidado num forno formando o gás sulfito, é utilizado na clarificação do caldo de cana-de-açúcar, numa das etapas para a obtenção do açúcar refinado. Outra coisa muito interessante, né? Utilizado na clarificação do caldo. Que legal. Papel biológico. Os aminoácidos cisteína, metionina e homocisteína e taurina contêm enxofre, formando as pontes de sulfeto. Então, eu já ouvi falar que energético tem taurina. Pontes de disulfeto entre polipeptídeos, ligação de grande importância para a formação das estruturas especiais das proteínas. O que caracteriza o enxofre é um dos elementos CHOMPs, os 6 elementos fundamentais para a vida na Terra. É constituído de algumas vitaminas, participando na síntese do colágeno. Neutraliza os tóxicos e ajuda o fígado na secreção da biase. É encontrado em legumes como aspargos, alhos porós, alhos, cebolas, também pescados, queijos e gemas de ovos. Diferentemente do inorgânico, o enxofre dos alimentos não é tóxico. O seu excesso é eliminado pela urina. Sua deficiência retarda o crescimento. Interessante. Plantas absorvem enxofre do solo como íon sulfato, e algumas bactérias utilizam o sulfeto de hidrogênio da água como doadores de elétrons no processo similar a uma fotossíntese primitiva. Na história não quero, abundância e obtenção. Também não quero, compostos, isótopos eu quero. São conhecidos 18 isótopos de enxofre, 4 dos quais são estáveis. Estáveis quer dizer que conseguem, não decaem, formando a partir da incidência da radiação cósmica sobre o argônio atmosférico. Tem uma vida média de 87 dias, os demais isótopos radioativos são de vida curta. Não é que não decai, né? É que são estáveis. A estabilidade quer dizer que não ionizam, né? Precauções, tá? Legal. Ponto de fusão 308. Versão vapor. Então olha só, até isso aqui é legal. Você tem a pressão do vapor do negócio, né? Por conta
da partícula mesmo, como ela se comporta em movimento, qual que é o peso, né? Que a gente tem na impressão, a impressão ela é diferente da realidade, até por isso a gente precisa observar muito bem essas questões, porque desorganiza o organismo e o ambiente, né? O equilíbrio, a vida. Então vamos para a parte aqui, ó. Enxofre. Você tem o E, uma escala de onda, né? Que faz velocidade, né? Que movimenta o organismo, desassoma o organismo, fazendo força de reação em uma frequência que é também a Nexof. Então, R Foxin, né? É fortinho, né? Frequência no organismo sendo multiplicada e desassimilada em um evento muscular, em uma placa motora. Então é um elo de formação de ligação. Interessante. Enxofre. Tá, vamos ver aqui se a gente vai falar outro. Enxofre. Então vamos falar por último o selênio. Selênio é um mineral considerado um dos micronutrientes essenciais para o corpo e que é encontrado no solo e absorvido pelas plantas. A ingestão de selênio pelos humanos ocorre ao consumir alimentos de origem vegetal, animal, que irão acumular o mineral ao longo das suas vidas. Então, isso a gente já está vendo um lado do arranjo da vida, né? Selênio. C-E-L-N. Vamos lá. Mineral considerado essencial para o corpo. Então vamos ver por que o selênio é essencial para o corpo. Acumulado nível trófico. Por nível trófico. Só ver aqui um negócio. Isótopos. Vamos ver. Selênio, temperatura. Em condições normais, temperatura de pressão, selênio encontra-se no estado sólido. É um não metal, um dos calcogênios, tal. Elemento essencial para a maioria das formas de vida. Um dos seus usos é na fabricação de células fotoelétricas. Foi descoberta células fotoelétricas preto e cinza e vermelho. Ao selênio. Black glace amorphous. O selênio pode ser encontrado em várias formas alotrópicas. O selênio amorfo existe em duas formas: a vítrea negra, obtida ao esfriar-se rapidamente, e o selênio líquido, que funde a 180 graus Celsius e tem uma densidade de 4,28 gramas.
centímetros cúbicos e a vermelha coloidal. Você tem a forma vítrea e a forma coloidal. Das dimensões. Obtém reações de redução. Obtém reações de redução selênio cinza cristalino de estrutura hexagonal. Forma mais comum, funde a 220. É insolúvel em água e álcool, ligeiramente solúvel em disulfeto de carbono. Exibe o efeito fotoelétrico, convertendo a luz em eletricidade. Então aí que vem, ó. Além disso, sua condutibilidade elétrica aumenta quando exposto à luz, abaixo do seu ponto de fusão. É um material semicondutor. Então vamos colocar aqui, ó. Semicondutor, ele converte luz em eletricidade. Caraca, cara. Então é esse camarada aqui. Aplicações. O selênio usa-se em várias aplicações eletrônicas, entre outras como células solares e retificadoras. Em fotografia, é empregado para intensificar e incrementar as faixas de tonalidades das fotografias em branco e preto e a durabilidade das imagens, assim como a xenografia. Então, ele intensifica as faixas, né? Então, você tem um aumento de contraste por intensificação de faixas de branco e preto. É adicionado aos aços inoxidáveis e utilizado como catalisador em reações de desidrogenação. Então aí, ó, esse é um catalisador. Reação química que envolve a eliminação de hidrogênio. O seleniato de sódio é usado como inseticida. O seleniato de sódio também é empregado na indústria do vidro, aditivo para solos. Elimina colorações, controle de enfermidades de animais e igual assim na fabricação de vidros. Coloração verde causada pelas impurezas do ferro. Os sulfetos são usados em medicina, veterinária e shampoos. Anticaspa. O dióxido de selênio é um catalisador adequado para oxidação, hidrogenação e desidrogenação de compostos orgânicos. A adição do selênio melhora a resistência ao desgaste da borracha vulcanizada. Células fotoelétricas de selênio são utilizadas em fotômetros. Como produzem uma pequena quantidade de corrente elétrica ao receber luz, dispensam o uso de pilhas ou baterias, ao contrário de fotômetros equipados com células fotoelétricas de silício ou sulfeto de cádmio. São utilizados em fotômetros. Aparelho que mede a intensidade da luz através de parâmetros fotográficos. Legal. E o papel biológico? O selênio é um micronutriente para todas as formas de vida. É encontrado no pão, nos cereais, nos pescados, nas carnes e nos ovos. Um alimento tipicamente brasileiro, a castanha do Pará é o alimento mais contém selênio. Selênio está presente no organismo humano na forma de aminoácidos selenocisteína. Aminoácido incomum, sua estrutura química é semelhante a
E não átomo de selênio no lugar de estes aminoácidos são incorporados em proteínas que desempenham uma série de papéis fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Dentre eles, a da manutenção do controle redox celular, ou seja, o selênio atua como um antioxidante de modo a neutralizar os radicais livres, estimular o sistema imunológico e intervir no funcionamento da glândula tireoide. O baixo consumo de alimentos que contêm selênio pode levar a níveis de radicais livres ou outras espécies reativas de oxigênio, os quais muitas vezes são responsáveis pela alteração de algumas macromoléculas como proteína e DNA, acarretando em doenças como artrite, câncer, diabetes, distrofia muscular, entre outros. A deficiência de selênio é relativamente rara, porém pode ocorrer em pacientes com disfunções intestinais severas ou com nutrição exclusivamente parenteral, assim como em populações que dependem de alimentos cultivados em solos pobres de selênio. A ingestão diária recomendada para adultos é 55 a 70 nanogramas. A ingestão de mais de 400 pode provocar efeitos tóxicos. Sua carência nos humanos pode causar esterilidade feminina, infecções, problemas de crescimento e insuficiência pancreática. Seu excesso em níveis de nutrientes nos humanos pode causar artrite, cansaço, halitose, irritabilidade, disfunção renal, desconforto muscular e pele amarelada. Consumo de uma castanha do Pará por dia contém quantidades necessárias de selênio. História, abundância. 28 isótopos, dos quais 5 são estáveis. O selênio 75 é empregado em radiodiagnóstico como traçador na visualização de tumores malignos. Então, radiotraçador de tumores malignos. Então vamos ver o que a gente interpreta aqui, ó. Cara, isso aqui, ó, pega a luz e transforma em eletricidade. Por quê? Ele organiza a luz, né? Ele pega a luz e desorganiza ela em uma varredura, né? Nenhuma afirmação. Então esse camarada, ele tem componente de afirmar a luz solar, né? Então se você tem um afirmador de luz solar, esse camarada selênio, ele consegue, né, se dentro de conjuntos conduzir eletricidade a partir do Sol. Então você fez as placas de selênio e o Sol, ele é necessário porque o Sol, ele é um informador de imagem, né? A gente só consegue formar imagem por conta do Sol. O Sol e a camada atmosférica, né? Você tem aqui a atmosfera, as partículas que estão preenchidas aqui, ó. E o Sol, como ele vem rapidão, ó, ele vai, ó, e faz uma injeção. E aí essa injeção, ela é rodada o tempo todo. Então você tem, dentro de uma fixação e de um movimento, você tem a variação desse bloco de injeção. Então esse bloco é uma placa criada pelo Sol e pelas partículas do ambiente. Então essas partículas, né, que o Sol desataca,
que é a Terra inteira, né, vão sofrer variações com o movimento e com a apreensão, porque é constante, né? Você tem a constante. E aí as desconstantes são os movimentos que a gente faz até estabilizar a órbita de constante. Então dá para perceber como que o selênio ele é importante, né? Aqui, ó, semicondutor. Converte luz em eletricidade. Como a gente tem na eletrização variações, a gente tem as variações, né, de condução, né, aqui, ó, faixas preto e branco, radiotraçador, e aí vamos ver aqui, ó, abundância, obtenção, não. Aminoácidos. Então você tem vários produtos de combinação desse selênio, né? E aí esses camaradas aminoácidos, eles vão ser reformadores estruturais de partículas, de particularidades celulares desgastadas. E aí esses desgastes eles vão promover a recombinação. E aí você vai ter o elemento do selênio que a gente ingere e absorve, reformulando, né, as células, se perguntando se para aquele empreendimento de nutrição o selênio, o aminoácido, é favorável, né? E aí como é que isso acontece? Por objeção orgânica, né? Você tem o organismo e o sangue, na circulação sanguínea, e tudo que passa pelo sangue aqui, ó, os organismos, as células, elas tiram aquilo que é importante para elas e deixam passar o resto, né? Então você tem o desvio sanguíneo. Só que esse desvio sanguíneo, que o sangue está sempre preenchendo os vasos, os vasos estão sempre preenchidos, esse desvio sanguíneo, ele é mais ou menos assim, ó. Quando a célula desequilibra e um elemento passa que é íntimo para equilibrar a célula, ele é sugado pela célula, porque a célula ela meio que se abre quando sente esse elemento. Então você está vendo que tem um sistema inteligente instalado nas células para poder ela se abrir. Esse sistema se chama canais. E aí você tem vários tipos de canais inteligentes. E quem ajuda a instalar essa inteligência são os reforçadores, que às vezes são testados e aí sobre vários testes vão se aprimorando, até porque a gente geralmente dissolve
comumente alguns tipos de alimentos que estão na nossa receita de nutrição diária. E aí você tem essa inteligência celular por reforma e afirmação de desgaste. Isso é incrível, que é essencial para o corpo. Cara, não acaba. Tipo, a gente pode escavar, que a gente vai cansar, mas não vai acabar. Tem muita coisa enriquecendo o conteúdo que a gente está vendo agora, porque a gente estava falando de elementos que são muito comuns, né? A gente estava falando dos metais, e aí os metais eles compartilham muita familiaridade, cara. A gente falou dos metais alcalinos terrosos, metais transição. Então eles têm muita particularidade, né? Com essas coligações de testes sobre os tons que eles dizem artificializar diferencial. Então é como se a gente tivesse uma corda metálica aqui e desacordando cada tom, né? Então você tem uma corda esticada, e aí se você apertar ela aqui, ó, você vai ter um tom. Se você apertar aqui, vai ter outro tom. Então é mais ou menos assim. Ou então você vai ter uma cor, ou então você vai ter uma característica, uma propriedade que desaliga, né? Desaliga o átomo mesmo. E aí agora a gente está vendo elementos que não têm muita proximidade com metais, né? Aí muda tudo, né? E aí essas mudanças elas são investigadas. E por mais pequeno que sejam esses grupos, eles têm um papel muito importante na natureza. Muito importante mesmo. E aí a gente precisa estar sempre renovando esses pontos de vista, até porque a gente falou aqui, ó, desse ponto de vista que modifica muito a natureza do homem sobre a utilização, que diz atender à ciência das consequências que essa utilização faz com o meio ambiente aqui, ó. A gente falou aqui, ó, dos homens. E aí tem os desavisos, os desequilíbrios, e aí tem a morte do homem por personalização de si mesmo, e ele morre pelo complexo daquilo que ele quer ser dentro dessa possibilidade prevista, né? E desse gasto, né? Que desatende ele, né? no sentido desorganizado mesmo, né? No sentido dessas estratégias de crescimento empreendedor. No sentido que a gente está falando mesmo, é no sentido de um exagero muito grande nesse processo industrial. Você tem a indução que vai desacreditando o homem industrial, que desacredita o homem de ser livre, porque ele começa a acreditar que essa indústria é dono da natureza dele, o produto industrial é dono da natureza dele. O produto industrial virou sendo dono desse dado aqui, ó. E aí
esse cara, ele fica só jogando e julgando. Não vive mais, tá morto nessa estratégia. E aí ele tem que elevar essa estratégia para a vida, né? Então ele eleva isso para viver. E aí às vezes essa elevação faz ele desperceber esse lado, mas ele não percebe os outros lados que a gente pode estar percebendo ou poderia estar percebendo. Então estou provocando essa reflexão porque eu sinto um dano enorme nesses espíritos carnívoros, né? É terrível, é terrível. É terrível. Tá oxidando a galera toda nessa processo de viver para ter uma máquina de conforto. Coloca todo mundo achando que isso é o conforto de viver, né? Mas será que é, né? Bom, pessoal, é isso aí. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente tenta falar dos elementos que ficaram faltando. Um abraço para vocês e até a próxima.